Olá, boa noite. Você está bem? Como é que você está? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos começando mais um dia aqui no nosso devocional de empoderamento espiritual. Que Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pega papel, pega caneta, pega a sua agenda, manda esse link para todo mundo que você conhece, para que possam acompanhar com a gente esse momento devocional que está sendo maravilhoso. Hoje, segunda-feira, estamos no segundo dia desse devocional e iremos até sábado à noite. 7 dias de devocional de empoderamento espiritual. Ontem nós falamos sobre submissão. Empoderados se submetem ao plano de Deus, se submetem à vontade de Deus, se submetem ao poder de Deus. Uou! Aleluia! Deus abençoe a sua vida. Quero aproveitar e falar mais uma vez do e-book É Sobre Família. Se você ainda não adquiriu o seu e-book É Sobre Família, pelo amor de Deus, meu filho, você está perdendo tempo. Clica aqui nesse QR Code, lê esse QR Code com o seu celular. Se você não consegue fazer isso agora, não tem problema. Corre lá no meu Instagram, no Instagram da Renata, @RenatoAndrade, _, ou Renata Andrade, _. E você vai lá no nosso link, lá na bio da gente, você vai adquirir o seu e-book É Sobre Família. Essa semana ainda está com preço promocional, então você ainda pode adquirir, pode parcelar no cartão. Corre, meu filho, corre, minha filha, porque vai dar tudo certo em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos aqui nesse devocional de empoderamento espiritual. Ontem nós estivemos no nosso primeiro capítulo e hoje chegamos ao segundo capítulo. O tema de hoje é preparados para a guerra. Eu creio plenamente que Deus colocou em nós uma veia beligerante. O que significa ser beligerante, ser belicoso? É ter uma inclinação para a guerra. Não significa fazer guerra, significa saber que nós já estamos numa guerra. Meu Deus, nesse mundo nós estamos em guerra. E nós somos chamados por Deus para vencermos e batalharmos uma guerra de forma espiritual. Para isso, Ele nos empodera espiritualmente. Então, essa belicosidade, essa beligerância é uma inclinação para o combate. Significa que eu estou preparado, eu estou preparada. Não importa o que aconteça na minha vida, eu estou pronto para, se necessário for, ir à guerra. Sabe, existe aquelas pessoas que se entregam diante de situações difíceis, mas existe aqueles que, independente da situação, ele já está preparado para a guerra. Mas será que nós estamos adequadamente equipados? Essa é uma pergunta muito séria, porque Paulo falou que, ainda que sejamos humanos, nós não lutamos em modelos humanos. Leia comigo, a leitura de hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 3 e 4, Paulo dizendo aos coríntios, ele vai falar assim: embora vivamos como homens, isto é, seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós não lutamos como os homens lutam. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Meu Deus do céu! Isso me faz lembrar da história de Ezequias, rei de Judá. Ezequias era muito jovem quando ele começou a reinar sobre Jerusalém. O seu pai havia reinado de uma forma absurda, fechou o templo, esqueceu-se da aliança com Deus. Mas quando Ezequias começou a reinar, a primeira coisa que ele fez no primeiro ano, no primeiro mês do reinado, foi abrir as portas do templo e fazer uma reforma espiritual na vida do povo. Ele fez uma faxina, ele consertou todas as coisas e ele chamou o povo de volta à adoração a Deus. E eu te pergunto, qual foi o resultado disso? O resultado foi prosperidade sobre toda a nação de Israel, exclusivamente ali o povo de Judá, já que havia uma separação entre os dois reinos. Só que eu acho engraçado que depois dessa fidelidade toda de Ezequias, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 32, vai dizer que depois dessa fidelidade de Ezequias, veio Senaqueribe e sitiou a Jerusalém.
Talvez a pergunta seja: mas Renato, a gente não tem sido fiel? A gente não tem andado com Deus? Porque depois de toda a fidelidade, o inimigo ainda se levanta? O inimigo se levanta porque nós estamos em guerra. Senaqueribe, alguns anos atrás, ele já tinha... Senaqueribe não é um nome, é um título, né? É um título de realeza assíria. Senaqueribe já havia invadido o reino do norte e destruído toda aquela nação. Agora ele fez isso com o Egito, ele fez isso com outras nações, e agora ele estava se chegando para ajudar. E ele, para Judá, para o povo de Judá, em Jerusalém. E ele envia um porta-voz que se chamava Rabsaqué. Rabsaqué, ele vai com a carta e ele começa a ler aquela carta em judaico, ou seja, uma língua comum. Todos entendiam o que Rabsaqué estava falando. Quando ele começou a proferir sentenças, os sábios de Jerusalém disseram para ele: fala em aramaico, para que o povo comum não entenda, só a gente entenda. E Rabsaqué falou assim: o que eu vim falar foi para todos, não foi só para vocês. O que eu vim falar foi: se vocês não se submeterem a Senaqueribe, se vocês não se submeterem ao reino da Assíria, vocês vão morrer, porque a única comida que vocês terão direito é o excremento de vocês, e a única bebida que vocês terão direito é a urina de vocês. Que tempo difícil de guerra, que tempo difícil de uma obra contrária àquilo que Ezequias estava construindo. Ezequias estava construindo segurança. Ezequias estava fazendo reformas políticas, administrativas, religiosas naquele povo. A prosperidade existia, e agora veio o Senaqueribe. E agora, Ezequias, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que Ezequias faz é ir atrás do profeta. E o profeta traz uma palavra profética para ele, e eu quero liberar isso sobre as nossas vidas hoje. O profeta Isaías disse ao rei Ezequias: com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, que nos ajudará e nos dará vitória. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Ezequias estava sendo empoderado espiritualmente para permanecer firme durante a guerra. Eu preciso trazer essa palavra dos céus ao seu coração. Nessa luta você não terá que lutar. Tome posicionamento e você verá o livramento dos céus na sua vida, em nome de Jesus. Paulo diz que nós devemos alimentar o nosso espírito para vencermos. Gálatas capítulo 5, versículo 17, ele diz: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito deseja o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O Senhor se conecta ao espírito do homem, o Senhor não se conecta à carne do homem. Não é sobre manifestações carnais, por isso nós devemos estar preparados no espírito. Alimente o seu espírito. Tempo devocional não é um pragmatismo, mas deve ser rotina espiritual. Nós ouvimos tanto falar em guerras espirituais, em lutar contra entidades, lutar contra demônios. Irmão, antes de vencer demônios, vença a si mesmo. Em vez de tentar vencer a demônios, comece vencendo-se todos os dias. Vença os seus desejos. Eu não estou dizendo que não existe uma luta espiritual, existe. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas, irmão, como nós venceremos espiritualmente se nós não conseguimos vencer a nós mesmos? Nós estamos em guerra, uma guerra interior, uma guerra interna. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é sobre uma sonolência demoníaca, mas é sobre uma manifestação carnal. Muitas vezes nos entregamos ao cansaço. Em vez de orar, em vez de prevalecer contra nós mesmos, nós dançamos conforme a música deste mundo.
Irmãos, demônios são vencidos em nome de Jesus, mas o nosso caráter precisa de disciplina e domínio próprio. E somente quem foi empoderado espiritualmente pode dominar-se a si mesmo. Empoderados espiritualmente estão preparados para vencer a si mesmos, para não retrocederem nessa luta. Nós não negamos que o mundo espiritual é vivo, que existe uma guerra acontecendo, mas nessa guerra espiritual o spoiler já nos foi dado, porque no final nós vencemos com Cristo. A nossa luta é interior, é uma guerra interior. Travamos contra nós mesmos. A nossa beligerância, a nossa belicosidade nos equipa com as armas que Paulo disse aos Coríntios, armas poderosas em Deus. Que armas são essas, Renato? Oração, louvor, jejum, leitura e manejo da palavra de Deus, a fé. Isso equipa os empoderados para vencerem. A nossa maior guerra é contra nós mesmos. E nessa luta nós só venceremos se alimentarmos o nosso espírito. Quer vencer a si mesmo todos os dias? Alimente então o seu espírito. Alimente a sua vida. Alimente aquilo que Deus colocou sobre a sua vida e vença. Vença a si mesmo primeiro. Os demônios serão vencidos em nome de Jesus, mas você só vence a si mesmo se estiver forte, marcado com essa arma espiritual de domínio próprio. Deus nos abençoe, Deus nos dê graça também para termos essa vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te dar graças. A tua bondade e misericórdia nos acompanham. Aliás, a nossa obediência ao Senhor precede a nossa vitória e nós queremos obedecer as tuas palavras. Assim como nós ouvimos ontem, nós nos submetemos a ti para sermos empoderados espiritualmente e hoje nós nos preparamos para vencer essa guerra. Não a guerra contra entidades espirituais, mas uma guerra contra nós mesmos, contra a nossa carne. Nós queremos que a nossa carne morra de inanição, mas o nosso espírito cresça, seja alimentado. Por isso nos submetemos à tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós voltamos. Terceiro dia desse devocional de empoderamento espiritual. Aproveitando, deixei aqui o QR Code, por engano, me esqueci de tirar, me perdoe. Mas já que tá aí, bebê, ajuda a gente. Compra aí o seu e-book, é sobre família. Se você não conseguir ler esse QR Code aqui, não tem problema. Você vai lá na nossa bio do Instagram, @RenatoAndrade__, @RenatoAndrade__, e lá você adquire o seu e-book, é sobre família. Deus abençoe. A gente se encontra amanhã, em nome de Jesus. Valeu, valeu. Tchau, tchau.